Depois de... Foram meses, hein? Foram meses de troca de xingamentos, insultos, acusações. Os presidentes americanos Donald Trump e o colombiano Gustavo Petro se encontraram na Casa Branca nessa terça-feira. Claro, depois de que um falou do outro em público, estava todo mundo vendo como é que isso daí ia sair, né? Confira. O encontro foi a portas fechadas, mas as fotos da Casa Branca mostram um clima leve entre os líderes. Algo bem diferente da tensão surgida após Trump ameaçar uma ação militar contra a Colômbia. Nas redes sociais, Gustavo Petro publicou uma foto do livro de Trump e a frase "Você é demais". Petro brincou. O que Trump quis dizer com esta dedicatória? Não entendo muito inglês. O colombiano exibiu ainda outra frase. "Uma grande honra, eu amo a Colômbia", escreveu Trump ao lado da foto dos dois. O americano disse que falaram sobre um acordo entre os países para combater o narcotráfico. Yeah, we did. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And we had a very good meeting. Os atritos começaram em janeiro de 2025. O governo colombiano proibiu a entrada de aviões com cidadãos deportados dos Estados Unidos. Trump ameaçou o país sul-americano com tarifas de 50%, o que fez a Colômbia recuar. E em meio ao cerco a embarcações no Mar do Caribe, Petro acusou os Estados Unidos de atacar um barco colombiano com cidadãos inocentes. Já no mês passado, o republicano chamou o colombiano de um doente que fabrica cocaína e sugeriu que poderia repetir na Colômbia uma operação similar à realizada na Venezuela, que culminou com a captura do ditador Nicolás Maduro. Essa terça-feira marca um mês da ação contra Maduro e sua esposa, acusados de envolvimento com cartéis de drogas. Ex-guerrilheiro disse que poderia pegar em armas novamente para garantir a soberania da Colômbia. Um telefonema ainda em janeiro de Petro para Trump desescalou a crise. O colombiano explicou o que o governo estava fazendo no combate ao narcotráfico. Após o encontro desta terça, Gustavo Petro saiu aos sorrisos da Casa Branca, levando o boné do movimento MAGA, Make America Great Again. Las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. Mas nem tudo foi superado. Gustavo Petro precisou de uma autorização especial para entrar nos Estados Unidos. No ano passado, o colombiano perdeu o visto sob sanções do governo americano, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Tem um detalhe que a gente não pode de maneira alguma deixar de trazer aqui para vocês. É o boné que o Trump deu de presente para o Petro. O boné vermelho do MAGA, Make America Great Again. Só que o Petro mostrou ali uma grande esperteza política. Ele é bom de marketing, realmente ele é bom de marketing. O que ele fez? Ele usou uma caneta, vamos lá, vamos para a imagem. Ele pegou uma caneta e botou um S depois de América. Aí ficou assim, Make Americas Great Again. Façam as Américas grandes novamente. No comentário, em cima disso, claro, todo mundo perguntou para o Petro. Ele ainda disse que ele propôs sim ao Trump essa mudança e, segundo o Petro, o Trump teria gostado de transformar Make America Great Again em Make America's Great Again. Vamos lá, começando pelo nosso convidado, Mário. Outra coisa o Petro disse ao saída do encontro, Mário, em espanhol. Me gustan los gringos francos. A questão é saber quanto que zigue-zagueia a sinceridade do Trump. Mário. Perfeito, William. Essa era uma reunião que tinha um potencial tanto para ter esse desdobramento mais favorável e uma redução de tensões, como a gente de fato viu, mas havia também a apreensão de que pudesse ser uma reunião com uma saída negativa, parecida com o que a gente viu em relação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ou mesmo o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, pelo perfil tanto um pouco intempestivo, imprevisível, tanto do Trump quanto do Petro.
E como você bem colocou, o Petro está usando essa reunião e a melhora na relação bilateral com os Estados Unidos, depois de um ano inteiro de tensões, como algo para capitalizar politicamente, não só para ele, para o governo dele, mas a gente tem que ter em mente que a Colômbia está arrumando para eleições tanto legislativas quanto presidenciais, agora em março e maio. E, por exemplo, a TV pública da Colômbia estava numa transmissão desde as 5 da manhã, transmitindo intensamente os preparativos, a expectativa, as fotos, e posicionando o Petro não só como um presidente da Colômbia que mantém a autonomia do país, defende a soberania, negocia de igual para igual, mas aí uma hipérbole de que ele é um líder não só sul-americano, mas um líder mundial, defendendo os direitos humanos. Então, claramente, é um saldo positivo que sai para o Petro dessa reunião, e para os Estados Unidos a redução de tensão e tentando virar um pouco para um aspecto mais de colaboração, não só com a Venezuela, já que agora tem esse gerenciamento do regime, mas também com os países vizinhos, como Equador, também a perspectiva para o Peru, Bolívia, enfim. O Lorival, a gente não escapa de uma ironia nessa história toda, né? Fora o Maduro, que está lá numa prisão em Nova York, outros 3 presidentes esquerdistas latino-americanos ganharam uma grande estatura como estadistas, graças a Trump. A presidente do México, Sheinbaum, ganhou uma outra aura, né, de alguém sólida que sabe negociar. Lula ganhou muito em termos de imagem a partir do que o Trump fez depois da imbecilidade estratégica bolsonarista. E temos agora o Petro ganhando projeção, graças ao Trump. Ele é a maior ajuda para a esquerda na América Latina? Graças ao esquema, né, ao método do Trump de negociar e de obter as coisas, né? Então, como é que ele faz? Primeiro, ele joga ali uma bomba nuclear, né? Coloca objetivos maximalistas e aí ele vê a reação do outro, né? Então, os europeus, por exemplo, no ano passado, quando foram negociar, se subjugaram, foram subservientes e o Trump foi crescendo para cima deles, né? Você lembra do secretário-geral da OTAN dizendo "Daddy is coming"? O Papaizinho está vindo. Bajulando o Trump, e aí o Trump foi só crescendo para cima da OTAN, querendo a Groenlândia e tal. Já aqueles que demonstraram firmeza, Sheinbaum do México, Lula do Brasil, Petro, foi super firme com o Trump também, eles conseguiram uma situação de negociação um pouco melhor. Porque o que o Trump quer é demonstrar que ele é capaz de arrancar concessões, né, e dos negociadores mais duros e dos mais improváveis, dos adversários. Ele tem mais ganho, né, com os adversários, potencialmente, do que com os aliados. Com os aliados não há muito o que apresentar. Seria igual o Joe Biden com a OTAN, se ele criasse as mesmas expectativas. Então, nesse sentido é que a capacidade dissuasória, a firmeza, ela traz resultados, desde que também, né, o adversário ceda no momento certo. Por exemplo, logo no início do ano passado, em abril, o Petro já aceitou fazer a fumigação com glifosato dos cultivos de coca, que para ele era um tabu. Ele sempre foi contra isso, sempre defendeu a erradicação manual, com a remuneração dos cocaleiros, com substituição de cultivos, e não com bombardeios e com fumigação. Em abril ele já cedeu nisso, até porque ele está vulnerável, porque aumentou 65% a produção de cocaína na Colômbia com os métodos do Petro. Então, ele é inteligente, ele sabe lidar com o Trump e está indo bem. Mário, vamos olhar um pouquinho para a situação ali que é crítica. A fronteira entre a Colômbia e a Venezuela é uma das mais perigosas nesse sentido. É uma grande instabilidade. Para onde vai a Venezuela, estamos ainda aguardando. E temos a situação entre o Equador e a Colômbia. O Equador foi tomado pelo narcotráfico. A principal questão de Trump com a Colômbia, e isso não é só do Trump, se a gente pensar no plano Colômbia lá de trás, é uma das relações, digamos, entre aspas, vou colocar entre aspas, mais tradicionais de combate ao narcotráfico, foi essa entre os Estados Unidos e um país sul-americano.
traduzido no Plano Colômbia. Como é que isto fica agora? Agora parece haver pelo menos um espaço para encaminhar saídas que não sejam unilaterais. Eu acho que até a ligação entre o Petro e o Trump em 7 de janeiro e agora a reunião que a gente viu hoje, havia a expectativa que depois do ataque a Caracas e da captura do Maduro, a Colômbia e o México no radar também fossem os próximos potenciais alvos de ações militares norte-americanas, fossem ataques com drones, focados em ativos ligados ao narcotráfico. A gente entende que nos dois países, que são países diferentemente da Venezuela, com líderes democraticamente eleitos, que não estão na mesma conjuntura da narrativa legal que os Estados Unidos criaram em relação ao Maduro ser líder de um cartel, ser participado diretamente no narcotráfico, de não existir toda a construção para viabilizar esse tipo de ação, que apesar deles poderem serem alvos, isso era menos provável. Agora, a gente passa a um cenário em que ações unilaterais por parte dos Estados Unidos são ainda menos prováveis, e o cenário que começa a se consolidar, e obviamente a gente tem que dar tempo para que isso possa acontecer, a gente está nos últimos quase 6 meses do mandato do Petro, seria uma colaboração maior. Como o Lorival bem pontuou, a Colômbia sempre dependeu tanto de ajuda financeira quanto de equipamento militar por parte dos Estados Unidos. E no ano passado, os Estados Unidos certificaram a Colômbia como um aliado nessa luta contra o narcotráfico. Mantiveram parte do apoio, mas essa é uma relação que não está tão azeitada. Para o Petro, ele, depois de um fracasso da estratégia dele da paz total, que seria a negociação com todos os grupos guerrilheiros da Colômbia, a partir do último ano, como o Lorival também pontuou, a questão de usar o glifosato, ele passou a também aceitar a ideia de ataques, de aumentar a abordagem militar e armada contra esses grupos. E, nesse momento, uma colaboração com os Estados Unidos passa a ser bem-vinda também, inclusive na reta final do mandato e antes da eleição presidencial. Que tipo de impacto a gente pode esperar, Lorival, sobretudo nas questões domésticas da Colômbia? Nós temos uma eleição presidencial na qual o candidato de oposição ao Petro de direita é muito forte. Ao mesmo tempo, a gente é obrigado a ver essa situação doméstica na Colômbia, especialmente. Vamos ter que ver também a brasileira no final do ano. Em função do que a Casa Branca definiu como a sua preocupação de segurança nacional americana em função do risco político na América do Sul. Traduzido pelos americanos da seguinte maneira: nós queremos a América do Sul que nos obedeça. E conheço bem a Colômbia, assim, em geral, tradicionalmente, os colombianos, eles desejam um bom relacionamento com os Estados Unidos, né? Os colombianos, eles têm uma dependência econômica muito grande, e não só econômica, mas também cultural, política. A elite colombiana, e eu diria a classe média colombiana, são muito mais ligados aos Estados Unidos do que a Europa. Se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, a gente é muito ligado aos Estados Unidos, mas a gente também é culturalmente muito ligado à Europa. O colombiano não, ele olha para os Estados Unidos, né? Então, eu acho assim que o impacto que esse processo está tendo sobre a Colômbia não é igual ao que tem sobre o Canadá, sobre a Austrália, sobre o Brasil, de inspirar um nacionalismo, assim, esse confronto entre o governo colombiano e o governo americano não é algo que cai bem para o eleitor colombiano médio. Pelas pesquisas, a direita pode se reaglutinar no segundo turno e derrotar o Iván Cepeda, que é o candidato do Gustavo Petro, de esquerda, e que é o que está mais forte. Ele fica em primeiro lugar, mas é porque a direita está fragmentada. Repete o modelo chileno, né? A direita está fragmentada e se junta no segundo turno e pode vencer. Então, eu acho assim, o Gustavo Petro procurou manobrar muito bem para mostrar que ele sabe lidar com os Estados Unidos, que uma eleição do Iván Cepeda, o candidato dele, não significa uma ruptura com os Estados Unidos, que eles têm essa capacidade. E, por sua vez, a direita vai procurar argumentar ao contrário. Não, a gente tem uma relação muito melhor, tem potencialmente com o presidente Trump, por isso a gente é melhor para o futuro da Colômbia. Então, vamos ver como o eleitor colombiano vai decidir entre essa destreza, essa habilidade no meio de tensões enormes demonstrada pelo Petro
e algo mais suave, que seria um presidente de direita.